Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rigoli Fagundes, hoje é dia 24 de fevereiro de 2020. Na descrição do vídeo você encontra o link para esta matéria. E você que gosta do nosso canal, curte o nosso trabalho, na descrição do vídeo tem conta bancária para aqueles que querem nos ajudar e dar uma forcinha. Bom pessoal, o Bolsonaro propôs aí um aumento de salário para o pessoal do Distrito Federal, policiais e bombeiros, e parece que isso está dando aí uma certa guinada, aparentemente, né? Alguns dizem que não, outros dizem que sim, talvez saia, talvez não saia, mas parece que a coisa vai dar uma guinada aí, né? Esse aumento de salário. Vamos entender o que está acontecendo, né? Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperte nas notificações. Não esquece, gente, a nossa campanha do Aliança pelo Brasil na descrição do vídeo, www.aliancapelobrasil.com.br. Você vai entrar, você vai preencher, imprimir, levar no cartório de notas, reconhecer firma, assinar e depois levar no cartório eleitoral ou nos correios com o título de eleitor, né? Bom, parece que o pessoal do Congresso está querendo, né? Vamos entender isso aqui que é melhor, né? Ó, cadê? Aumento de 25% a policiais do Distrito Federal proposto por Bolsonaro corre risco. Eu falei bombeiros, né, gente? Mas tudo bem, vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional este mês um projeto de lei que prevê reajuste de 25% nas vantagens pagas a policiais militares e bombeiros. Ah, tá aqui, ó. E de 8% na remuneração de policiais civis do Distrito Federal. O time não poderia ser pior. Pouco depois de entregar a proposta aos parlamentares, começaram a surgir movimentos de policiais militares Brasil afora, com a cobrança por reajustes. A tensão cresceu na semana passada com o episódio do tiro contra o... Eu achei da hora a matéria aqui, né? A jornalista colocou aqui com o episódio do tiro contra o senador, né? Ela não fala que o senador estava em cima de uma reta escavadeira para atropelar todo mundo, né? Ou era o tiro ou o povo morria. Tudo bem. Contra o senador Cid Gomes. Ele foi ferido durante um protesto de PMs em Sobral, no Ceará. A avaliação é de que os protestos nos outros estados podem atrapalhar os benefícios das forças de segurança do Distrito Federal. Estimativas do Ministério da Economia indicam que o impacto do reajuste será de 505 milhões de reais por ano. Os policiais e bombeiros de Brasília são pagos com dinheiro do Fundo Constitucional do Distrito Federal, repassado anualmente pela União ao governo local. Para 2020, estão previstos 15,7 bilhões de reais. Desde fevereiro do ano passado, o governador Ibanez Rocha articula com o Palácio do Planalto o aumento das forças de segurança. Na prática, o reajuste não traz impactos aos cofres do governo federal, já que o montante do Fundo Constitucional é fixo. A questão é política. Olha só agora, para que os policiais de Brasília tenham reajustes, deputados e senadores das outras 26 unidades da federação precisarão dar aval à proposta. O aumento salarial não deve se repetir na maioria dos estados, que enfrentam crises financeiras, ou seja, alguns estados estão quebrados, né? Isso dificulta o aumento, isso graças à política do PT de roubar à vontade, né? Então, alguns estados estão com as contas no vermelho, por mais que talvez o governador queira aumentar o salário, não tem como, né? O Distrito Federal acho que não é um deles, né? Bom, toca o barco para frente. O problema é que esse aumento depende da caneta da maioria de todos dessa turma aí. É aquele negócio. Será que vai aumentar no meu? Se não aumentar no meu, também não aumenta no seu. O projeto de lei prevê 25% de aumento na vantagem peculiar a paga a PMS e bombeiros, com custo de 364 milhões de reais ao ano, e 8% no valor do subsídio de policiais civis, com custo anual de 140,6 milhões. O relator da proposta no Congresso é o líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, do MDB. Ele fez parecer pela aprovação do projeto e rejeitou 6 emendas que estendiam o benefício a policiais de outros estados, como o Amapá. O Amapá que está meio suspeito aí, né? Recebendo dinheiro do Alcolumbre, aquela coisa e tal, e lá coisa, né? Já não está muito sendo bem visto por causa do senador DPVAT. O senador Exalci, do PSDB de Brasília, acredita que as paralisações de policiais militares não vão atrapalhar a votação do projeto de lei que garante o reajuste das forças de segurança da capital federal. Pelo contrário, talvez possa até ajudar, garante Exalci.
antes de analisar essa proposta, os parlamentares terão que analisar os vetos do presidente Bolsonaro à lei de diretrizes orçamentárias. A discussão envolve o futuro do pagamento das emendas impositivas. Eis aí a chantagem agora. Nossa articulação é para votar na comissão já no dia 3 de março e levar a plenário na sequência, contou Exalcir. Gente, você vê que vai ser, aqui, isso vai dar um nó danado, cara. Você vê, vai cair justamente junto com a questão, porque os vetos do presidente descem para eles e eles vão lá ver o que o presidente vetou, desvetar, né, como diz o Matuto, e aí, dependendo, em troca, né, dos vetos de Bolsonaro, eles vão fazer a famosa chantagem deles, né? Ou seja, vão meter a caneta se acharem bem o que Bolsonaro fizer para eles. Se não acharem bem, que se dane o restante do mundo, né? Agora, vejam só uma parte que eu achei interessante aqui. Logo quem, gente? O Ibanez, o cara que tá arrumando encrenca desde o ano passado com o Sérgio Moro. Eu fico me perguntando, né? Até quando esse pessoal vai continuar agindo contra o presidente? Vocês veem, o presidente Bolsonaro, ele tem compromisso com o povo e não com políticos. Eu acho que isso fica bem claro só nessa questão aqui, porque o Ibanez já tem arrumado muita encrenca ali com o Sérgio Moro, já tem entrado até no STF. Se Bolsonaro fosse da velha política, né, ele tinha tomado isso daí como uma afronta e tinha falado, cara, eu não vou dar aumento para o PMs não, lá para o pessoal lá do Distrito Federal, não, porque o governador dele tá querendo sacanear a gente aqui. O próprio Ibanez aqui colocou o Bolsonaro numa saia justa, também nesse negócio aí de quando saiu essa história de que Bolsonaro ia tirar o Ministério da Segurança Pública das mãos do Moro. Bolsonaro nunca teve essa ideia, né? Inclusive o secretário do Ibanez estava lá também na reunião. Bolsonaro fez a reunião porque é o papel dele como presidente. Por mais estapafúrdia que seja, né, o pedido aí que o presidente tem que ouvir, tem que analisar, tem que sentar, Então levaram essa ideia a ele, essa proposta. O que ele falou? Eu vou dar uma olhadinha, vou passar aqui para os meus ministros. E aí vamos ver o que sai. Ou seja, ele fez o papel do presidente, né? Independente do que ele acha ou não, ele tem que sentar, ele tem que discutir o assunto, né? E foi o que ele fez. E aí fez aquele furdunço, tal, e pau, né? Que a gente sabe que foi uma articulação para tentar aí dar uma quebrada entre o vínculo Bolsonaro e Sérgio Moro, que acabou fortalecendo mais ainda, né? Ficou bem claro isso daí. Bolsonaro agiu como presidente, né? Não disse um não sem não. Fez o papel dele, passou aí para os ministros, claramente ele já sabia que os ministros iam limpar com isso daí e jogar no lixo depois, porque em nenhum momento ninguém quer fazer, que passou pela cabeça de ninguém tirar do Sérgio Moro essa parte do Ministério da Justiça, do Ministério da Segurança Pública, né? E aí toca o barco para frente. E o Ibanez tinha tudo pro Bolsonaro, né, simplesmente não descartar o cara, fazer que nem antigamente se punia um estado por causa do seu governador ou de um deputado. E não. O que o presidente faz? Mesmo com o conflito com o Ibanez, o cara se preocupa com a polícia. E sabe o que eu acho interessante? Eu falei dos professores outro dia, agora a gente vai falar dos PMs. Toda vez que um governador vai a uma campanha, o que ele fala? Lutar por melhores salários, buscar melhores salários para nossa polícia, buscar isso para a polícia, não sei o que, equipamento e tal, e dar mais condições. Agora, vamos ser justos, né? O Ibanez já está pedindo isso já faz um tempo, né? Então, querendo ou não, o cara, pelo menos nessa questão, está fazendo certo. O presidente atendeu, né? Fez um projeto de lei, encaminhou para a Câmara, isso vai entrar na Câmara e no Senado. A questão agora é saber se os parlamentares na Câmara e no Senado vão ou não dar esse aval, porque agora depende exclusivamente da Câmara e do Senado. O único problema são esses motins que estão implodindo aí Brasil afora da polícia, que é justamente já por conta da crise salarial. Então vamos ver se... Porque já tiveram 6 emendas nesse projeto que foram rejeitadas, na intenção de estender para os estados deles esse aumento. O problema é que os estados estão quebrados, consequência da gestão petista. Então fica difícil você aumentar o governo federal, mandar recurso para lá, né? Sendo que o estado está precisando de recursos para se recuperar.
Então fica dois pesos no Estado, no governo federal, recurso para recuperar o Estado, né? O Estado cheio de dívidas, e recursos para aumentar o salário dos policiais. Ou seja, os caras já não estão tendo dinheiro para pagar o montante que já devem normal. E aumenta mais ainda, isso cria um peso muito grande em cima do Estado. E o governo federal não tem como arcar com tudo isso, né, dessa maneira, desse jeito. Então foi rejeitada, dá para se entender. O bom é esperar esses estados se recuperarem. O mal desses estados, infelizmente, é que os governadores não estão preocupados com isso, estão preocupados com o bolso deles, né? E aí apresentam emendas malucas em um contexto que não dá para eles serem atendidos e depois saem acusando o governo Bolsonaro de presidente. Porque o governo... Bom, apesar que agora eles não podem acusar o Bolsonaro disso, né? Porque foi o próprio relator lá que rejeitou lá na Câmara. Então, se eles tiverem que acusar alguém, acusem o relator, né? O Bolsonaro atendeu o pedido do Rio de Janeiro, do Distrito Federal, né? E como falei para vocês, o cara tinha tudo para não atender e atendeu. Por quê? Porque ele visa, gente, a categoria em si, e não o político que tá lá governando. É isso que eu acho bacana no presidente, é que ele governa para o povo, né? E mesmo o Estado tendo um governador que... Você vê, por exemplo, lá o Camilo Santana é do PT, poxa, mas olha o apoio que o governo federal tem dado lá no Estado. Tem sido um apoio bacana, né? Enfim, por quê? Porque se visa a pessoa, o indivíduo, vamos dizer assim, o cidadão brasileiro, né? O cidadão brasileiro como pessoa. Então é isso que o presidente olha, né? Não olha para quem está governando. Então achei muito bacana essa atitude, né? Agora vamos esperar para ver se isso passa no Congresso ou não, né? Tomara que passe, porque como a gente viu isso aqui, não vai trazer peso para o governo do estado e nem traz peso para o governo federal. Então, se tem uma coisa que dá para você fazer, que nem vai pesar para um, nem vai pesar para outro, e vai dar para fazer, e vai melhorar a vida vamos dizer assim, do policial, do bombeiro, do servidor ali, cara, faz, né? Tá certo que eu sei que acho que alguns não vão querer, mas vamos torcer que dê certo, né? O aumento para os policiais é algo que é defendido em toda a eleição, tá uma boa oportunidade disso acontecer. Os senadores têm que ter um pouco de coerência, os deputados têm um pouco de consciência, mesmo sendo apenas no Distrito Federal, mas deviam aprovar, depois eles corram atrás também, assim como o Ibanez tem feito, corram atrás também até o presidente, para o presidente, junto com a equipe econômica, encontrar uma forma de resolver o problema dos outros estados também, e aos poucos ir ajeitando todo mundo. O que não pode é ficarem batendo de frente com o presidente e inventando moda em momentos que não dá para o presidente, para o governo arcar com certos prejuízos causados pelo governo antigo, né, em estados que, infelizmente, estão quebrados. Mas vamos tocar o barco para frente. Canal Brasil Notícias, gente. A gente volta a qualquer momento aí.